Gostoso, glória a Deus. Meninos, me dá um ré aí, por favor. Tô zoando, pode descer, meninos. Estão liberados. Eu acho que se eu começar a cantar, a igreja vai embora na hora. Gente, vocês me têm por baixo, né? Não foi isso que o Senhor falou para mim, não. Falou que me quer aqui por cima, gente. Que loucura. Boa noite, gente. Gente, hoje o tempo está bem escasso, né? Porque a gente terá o batismo. Quem está feliz com esse batismo hoje? Dá um glória a Deus. Estou vendo várias carinhas novas. Quem está nos visitando hoje? Levanta a mão assim, ó. Caraca, sejam bem-vindos, gente. Em nome de Jesus. Muitos vieram também visitar, né, e acompanhar o batismo dos seus amigos. Sejam muito bem-vindos à nossa família. Glória a Deus. Gente, quem aqui crê que Deus tem um propósito para a sua vida? Levanta a mão para mim. Hoje vai ser o braço assim, ó. Levanta, levanta, abaixa, levanta. Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre propósitos. Eu tenho certeza que a nossa vida, ela tem um propósito. Deus, ele não cria nada em vão. Até talvez você... Só abaixa um pouquinho, tá alto para mim. Talvez você esteja aqui pensando, porque os meus pais nem me desejavam, eu sou fruto de um acidente. Deixa eu dizer, acidente para os seus pais, porque para Deus nada foge do controle dele, amém? Glória a Deus. Então, antes da gente começar, feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Vamos entregar esse momento ao Senhor. Pai querido e amado, nós, Senhor, te entregamos esse momento, Deus. Fala aos nossos corações. Senhor, que o Senhor possa tirar, Senhor, o tampão dos nossos ouvidos, Senhor, dos nossos olhos, e que essa mensagem de hoje, Senhor, atinja os nossos corações como uma flecha assertiva, Deus. Pai, nós queremos te ouvir, nós precisamos te ouvir, nós estamos sedentos, Senhor. Senhor, transforma o nosso coração, que nós não saiamos daqui da mesma maneira que nós entramos. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Eita. Abra sua Bíblia em Esther. Já deixa aberto ali no capítulo 2. Gente, hoje nós vamos falar sobre essa rainha, Esther. Mas antes da gente falar sobre ela e sobre o propósito, o grande propósito que Deus tinha para a vida dela, é necessário que a gente faça um pequeno resumo sobre a história dela para você entender, até porque talvez você que está aí sentado nunca ouviu sobre a história de Esther. Então, Esther, a história dela permeia em 4 personagens. O primeiro deles, um dos mais importantes, é o rei Assuero. O rei Assuero, ele era rei em 127 províncias, e ele era casado com uma pessoa chamada Vaxi, era sua rainha. No seu 3º ano de reinado, Assuero decidiu fazer uma grande festa para todos os príncipes e governadores da época. Só que, quando chegou a um determinado momento, passado alguns dias, que ele já mostrou todas as suas riquezas para os príncipes, ele decidiu abrir essa festa para o povo. E no momento que ele abriu para o povo, ele mandou o seu súdito, né, o seu súdito. Olha, vai lá, né, porque a rainha Esther também estava dando uma festa para mulheres e ele para homens, mas depois que ele abriu para o povo, ele falou, olha, manda chamar a rainha Esther, que ela venha com todo o aparato, que ela venha com todo o traje real e com a coroa, porque eu quero que ela participe da festa. Não sei o que deu na rainha Esther, acredito, sendo eu mulher, que ela naquele dia estava de TPM, ela simplesmente resolveu negar o pedido real. Ela disse que não ia comparecer e não compareceu. E isso gerou um grande constrangimento e chateação no coração do rei. E aí ele se reuniu com seus sábios, lá, que ele pedia seus conselheiros, e ele disse, olha, eu preciso de conselhos, que precisava de conselhos, e os conselheiros falaram o seguinte, olha, primeira coisa, a partir de hoje, o rei, que ninguém compareça à tua presença sem que o Senhor chame, já que a rainha não quis vir à sua presença quando o Senhor chamou, então que jamais ninguém, nem a própria rainha, possa comparecer à presença do rei sem que o Senhor chame a pessoa. E caso alguém compareça à sua presença sem ser chamado, essa pessoa pode ser levada à morte. Então grava isso, porque isso vai culminar lá na história de Esther. E como segunda consequência, eles falaram, olha, ela causou uma grande vergonha para o Senhor,
Então, a partir daí, separa, ache outra rainha. E aí surge a possibilidade de uma outra pessoa se transformar em rainha no lugar de Vasti. E aí surge o segundo personagem, que é Mardoqueu, ou, em algumas versões, Mordecai. Ele era tio. Na verdade, algumas versões que ele era primo, outras dizem que ele era tio. Ele era tio de Esté, e ele criava Esté como filha, já que ela era órfã de pai e mãe. E Mardoqueu, ele vivia às portas do palácio, e ele ouviu que seria aberto um processo seletivo para que alguém fosse escolhida como rainha no lugar de Vasti. E ele falou para sua sobrinha, olha, eu acho que você deveria participar desse processo. Vá, e tudo mais. E ela, obediente, ouviu a voz do seu tio e foi. Ela passou um processo ali, que a gente vai ver mais à frente, de 12 meses, de preparação junto com outras mulheres pretendentes também, para que o rei, depois de 12 meses, pudesse escolher uma. E aí, até que o rei ficou extremamente apaixonado por ela, a palavra diz que ela era muito bonita, e ele ficou encantado e decidiu por Esté. E ela foi coroada rainha. E aí entra o quarto personagem dessa história, o vilão, Amã. Amã, ele era a pessoa de confiança do rei, e ele havia decretado que toda pessoa que passasse por ele como autoridade deveria se curvar a ele. E Mardoqueu, sendo ele judeu, disse, não vou me curvar a homem algum. Até existem alguns estudos que demonstram que a família de Mardoqueu tinha uma rixa, tipo Romeu e Julieta, com a família de Mardoqueu e Amã. Então, a família já brigava. Então, quando ele viu que um homem não se curvava a ele, ele ficou irado. E aí, o que ele fez, em resumo? Ele ludibriou o rei, falou, olha, rei, sabendo que Mardoqueu era judeu, e isso acabaria culminando nele, falou, olha, rei, tem um povinho espalhado pelas províncias, né? Que eles andam desobedecendo o decreto do rei. Eles andam se rebelando. Então, ele falou, olha, eu acho que o Senhor deveria mandar exterminar esse pessoal. Mas o rei tinha entendido que era um povo seleto ali, era 1, 2, talvez, sei lá, 5, 10. Aí, o que ele fez? Como Amã era uma pessoa de confiança, ele deu o anel, que era o selo, onde o rei escrevia o decreto e carimbava com o seu anel. Ele, confiando muito em Amã, falou, tudo bem, vá lá, escreva um decreto, diz que pode matar essas pessoas rebeldes. Mas, na verdade, o decreto que Amã tinha feito era que todas as pessoas ali, onde houvesse judeu, onde tivesse crianças, homens, mulheres, gado, o que fossem mortos. Então, na verdade, ele se aproveitou da confiança do rei para gerar um decreto para exterminar os judeus. E aí, Mardoqueu, quando soube disso, ficou desesperado. Falou, Esté, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa ir até o rei e convencê-lo de não fazer isso. E falar para ele o que está acontecendo. Eu duvido que o rei tenha feito isso. E aí é quando vem aquela frase que todo mundo conhece, né? Será que não foi para um tempo como esse que o Senhor te chamou para salvar nosso povo? E se você não fizer nada, livramento e socorro virá de um outro lugar. E aí Esté, com muito custo, com muito medo de morrer, foi até o rei, compareceu diante dele, ele teve piedade, não morreu, ela não a matou, né? Porque ela compareceu, ela feriu um decreto, e ela conseguiu, em resumo, salvar o seu povo. Né? Acabou que o que Amã tinha planejado, inclusive para Mardoqueu, que era uma forca de 20 metros, foi a mesma forca que ele morreu. Né? Porque acabou que Esté, quando contou para o rei ficou muito bravo. E quando ele descobriu o que Amã tinha feito, que a intenção dele era matar todo mundo, todos os judeus, inclusive isso acabava culminando na rainha, porque ela também era judia, mas ele não sabia. Ele ficou muito bravo e ele gerou um novo decreto dizendo que os judeus poderiam resistir a essa tentativa de matá-los. Né? E acabou que o povo de Deus resistiu e acabou matando todos aqueles que tinham a intenção de matá-lo. E aí, por que eu fiz esse resumo todo? Porque aqui está o propósito de Esté. Esté, ela foi levantada rainha não para a exaltação dela, mas para um propósito, que era salvar o povo de Deus. E aí, nós vamos falar sobre cada característica que Esté precisou ter para cumprir o seu propósito. E as mesmas características que nós precisamos para cumprir o nosso propósito. Amém?
Glória a Deus. Primeiro ponto. O seu propósito exigirá um tempo de preparação. Vamos ler o que está escrito em Esther, capítulo 2, versículo 12. Diz assim, depois de 12 meses, repita comigo, 12 meses. Amém. De tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres. Chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Até aqui tá bom. Gente, a palavra diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Amém? Só que a nossa geração sabe esperar? Sim ou não? Não. Nossa, alguém foi bem enfática aí. Não. Não. A gente vive na geração mais ansiosa. O que é ansiedade? É a gente estar no hoje, vivendo ansioso pelo amanhã. O que a palavra diz para a gente? Olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se os pássaros que estão nos céus, eles têm o que comer, imagina vocês que são meus filhos. Mas não é isso que a gente faz. A gente quer o tempo todo correr contra o tempo, pensando que a gente está perdendo tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tempo é recurso de Deus. Repita comigo, tempo é recurso de Deus. A gente não costuma ver, a gente vê muitas vezes o tempo como inimigo, mas o tempo ele é um recurso de Deus. Assim como o dinheiro é um recurso, né, que o Senhor usa para nos abençoar, para a gente ter dignidade, para a gente poder pagar nossas contas, o tempo também é um recurso precioso de Deus. Se você parar para pensar, hoje você está mais preparado do que ontem para determinadas coisas, é ou não é? Eu, por exemplo, hoje, eu e o pastor Felipe decidimos tentar engravidar, vamos ter um baby. Um dia acontecerá, no tempo de Deus. Mas, hoje, eu me sinto mais preparada para ter um baby do que quando eu tinha 25 anos. Porque o tempo, ele não é uma regra, tá, gente? Porque existe muito velho estranho. Mas o tempo, ele vai amadurecendo a gente. Qual a possibilidade de alguém ter uma sabedoria? Alguém de 70 anos ou alguém de 20? 70. Por quê? Vivência, tempo. Então, o tempo ele é um recurso precioso do Senhor. E Esther precisou esperar 12 meses. Ficou sendo preparada para o propósito que a esperava. E a gente, muitas vezes, não sabe esperar meses pelas coisas que o Senhor quer fazer na nossa vida. E isso é para tudo. A gente sempre está vivendo, correndo contra o tempo. É tempo de, exemplo, estudar, mas a gente quer namorar. É tempo de namorar, mas a gente quer casar. É tempo de casar, mas a gente quer ter filho. É tempo de ter filho, mas a gente quer fazer não sei o quê. Tem um tempo para todas as coisas. E quando a gente não entende o tempo de Deus na nossa vida, que não é o nosso, é diferente do nosso, a gente acaba prejudicando as coisas do reino. Quer ver um exemplo? Abraão. Abraão sofreu pelo tempo. O Senhor disse para ele, Abraão, eu te farei pai de uma grande nação. Ele falou, ok. Aí ele falou, vou te dar um filho. Ele falou, ok. Aí, passou o tempo. Ele ficou, meu Deus, eu já tenho mais de 100 anos. Porque o homem velho, ele pode ter 80 anos e está fazendo filho. Mas o problema era quem? A esposa. Porque a mulher vai passando o tempo, ela não consegue mais engravidar. Você vê, gente, 80 anos grávida? Não vê? Aí ele começou, Senhor, não é possível, tem alguma coisa errada aí no que Deus falou para mim. Aí ele começou, o tempo está passando e nada de Sara engravidar. Qual era a função de Abraão? Plantar semente, se é que você me entende. Mas o que ele fez? Resolveu dar uma ajudinha para Deus. Falou, o tempo está passando e nada está acontecendo, vou ajudar o Senhor. E só por causa disso, ele foi lá, se deitou com sua escrava. E por conta dele tentar dar uma ajudinha para Deus, a gente tem guerra no Oriente Médio até hoje por conta disso. Por conta da ajudinha que ele resolveu dar para Deus. Deus não precisa da nossa ajudinha. Ele precisa que a gente cumpra o nosso papel. Mas o que é de Deus, e o que é nosso papel, é o nosso papel. E muitas vezes a gente está correndo contra o tempo. Por exemplo, se a gente olhar todos os grandes profetas, reis, o próprio rei Davi, entre o dia que Samuel unge Davi até o dia que ele realmente senta ao trono de Israel,
Cara, foi mais de 20 anos. Quantos de nós aguentaríamos esperar esse tempo todo? Mas tudo a gente quer para ontem. Aí o Senhor te prometeu, eu vou te dar um casamento bem-sucedido. Aí a primeira pessoa que aparece no cantinho aqui, você já fala, é tu, hein, varoa? Nem é, você nem orou, você nem perguntou ao Senhor. Porque tudo no seu tempo. Então, que em nome de Jesus, hoje você entenda que nada é no nosso tempo. Tudo é no tempo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto. Suas feridas não impedem o seu chamado. Amém? Gente, só um minutinho. Claudinho. Dieguinho. Obrigada. Gente, Esther, a palavra diz que ela era órfã. Esther, ela morava na região persa. E ela era estrangeira. E órfã. E aí você imagina, ela estava no harém, disputando 12 meses. Vocês imaginam que é passar 12 meses com um monte de mulher que está querendo seu pescoço? Porque todo mundo estava disputando o mesmo lugar. O lugar de ser rainha. Mas para Esther chegar onde ela chegou, ela precisou passar por algumas situações. 2 situações. Primeiro, ela precisou superar a comparação. Muitas vezes, o seu propósito não é cumprido porque você está sempre se comparando com o outro. Só que o seu propósito é diferente do outro. Eu sempre falo muito sobre a história de José, governador do Egito, né? Todo mundo gosta muito dessa história. É típica, tem sabor de mel, né? Foi vendido pelos irmãos. Mas, cara, vamos pensar. Qual era o propósito de José? Salvar a sua família. Então, para isso, ele teve que ter um dom de interpretar sonhos, de sonhar e tudo mais. Ele foi vendido por conta desses sonhos, porque ele irritou os irmãos. Depois, ele foi preso, açoitado, apanhou, sofreu, ficou longe da família. No final, ele se transformou em governador, virou a pessoa de confiança do rei, virou governador do Egito, salvou a sua família. Só que aí você se pergunta, por que Deus botou ele nessa posição? Não era sobre ele, era sobre a família dele. Porque Judá, entre os irmãos de José, tinha Judá. E se você olhar na linhagem de Jesus, Jesus é da linhagem de Judá. Por isso, leão da tribo de Judá. Então, se você olhar, qual foi o propósito de José? Muito doloroso. Qual foi o propósito de Judá? Só nascer. Ele nasceu, germinou, floresceu, se é que vocês me entendem, e morreu. Se você olhar, a genealogia de Jesus é enorme. Quantas daquelas pessoas que estão ali, elas são relevantes? Assim, meu Deus, foram reis e governadores? Poucas. Mas, muitas vezes, a gente fica comparando. Mas eu só quero um chamado se ele for muito grande, se ele for relevante, se eu for relevante para essa terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, o seu propósito ele está ligado em gerar. O propósito de Judá era gerar. E aí, talvez, você esteja relativizando tanto, olhando para o outro, talvez que esteja lá pregando no exterior, na África, na Amazônia. E talvez o seu chamado seja gerar filhos. Porque os seus filhos vão ser resposta para essa geração, amém? Então, que você creia nisso, sabe? Às vezes, a gente está relativizando as coisas. E, muitas vezes, a gente acha que as nossas feridas, elas vão impedir o que Deus quer fazer. E deixa eu falar uma coisa para você. Esther, a gente acabou de ler, né, no capítulo 2, versículo 12, que aquelas mulheres, elas fizeram um tratamento com óleo de mirra. Esse óleo de mirra, eu estava pesquisando, ele era usado para várias coisas, dezenas de coisas. Entre elas, sepultamento, unção. Quando alguém ia ungir outra pessoa, geralmente usava o óleo de mirra. Então, isso, primeiro, representa que aquelas mulheres que estavam sendo preparadas, elas precisavam de unção. E deixa eu dizer uma coisa para você. O que Deus está preparando você, Ele precisa te ungir. O Senhor precisa ratificar na sua vida o que Ele quer fazer.
Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente quer viver uma história que não é nossa. Às vezes a gente quer viver a história do outro. E Deus, Ele precisa ungir a gente e nos capacitar. Se a gente não tiver o auxílio do Senhor, a gente não é bem-sucedido. Às vezes também, Deus, por exemplo, quer que você... existem pessoas, por exemplo, como o bispo, como o pastor Felipe, que largou toda a sua vida pelo Evangelho. Já outras pessoas não são. Então, você imagina a confusão que seria se todo mundo olhasse para esses líderes e falasse assim: eu também vou largar minha vida, vou largar meu emprego, vou largar minha faculdade. Mas isso é para você? Então, o Senhor, Ele nos unge cada um para um chamado e um propósito. Mas, muitas vezes, a gente está vivendo coisas que não são nossas. Segunda coisa, e mais importante, o óleo de mirra, ele é um excelente anti-inflamatório. E essas mulheres, elas não só passaram por um processo de embelezamento, mas passaram por um processo de cura. Porque aquelas mulheres não podiam ter feridas, elas precisavam estar perfeitas. E o que o Senhor quer dizer para você nessa noite é que Ele precisa te curar para que você cumpra o propósito dEle. Às vezes, a gente não cabe que a gente leve as nossas dores para o nosso propósito. Por exemplo, ontem, o pastor Tiago, eu estava lá no aniversário da Mariana, e como eu chorei, inclusive, nesse aniversário, porque eu até falei com ele ontem: pastor, eu acho muito lindo a sua paternidade, porque não é porque nós fomos órfãos de pai que nós precisamos repetir isso. E eu vejo ele sendo um excelente pai para Mariana, reafirmando o amor sobre ela todos os dias. Então, o propósito que Deus colocou ele, a missão que Deus deu a ele, que deu na mão dele uma vida, a Mariana, para ele conseguir cuidar da filha dele, ele precisou ser sarado. Então, o Senhor permitiu que ele fosse esmagado na sua dor da orfandade, de muitas vezes um pai ausente, para que isso pudesse amadurecê-lo, curá-lo, para que ele fosse um bom pai. Então, muitas vezes, as nossas dores, elas precisam ser saradas para que a gente execute bem aquilo que Deus quer para nós. Só que sabe o que acontece? Muitas vezes virou uma certa moda a gente viver... Vamos falar a verdade, gente. Às vezes, a nossa dor, ela afaga a gente, né? Tipo, eu tenho dor. A dor, ela é relevante. Mas o problema é a gente ficar romantizando a dor. A gente planta a dor, a gente rega a dor, como se ela fosse uma plantinha. É ou não é? Muitas vezes, tem pessoas que, tipo assim, ela já se apresenta: oi, meu nome é fulano, olha aqui minha dor. É ou não é? Vocês conhecem pessoas assim? Ela te conhece um dia, ela já senta com você: cara, vou abrir meu potinho da dor para você. Abre o pote. Essa daqui é minha dor, da avó Gertrudes. Entendeu? Que a minha avó fez isso. Aí, o meu tio, o fulano, aí meu namorado. Vocês conhecem pessoas assim? Porque, às vezes, cultivar a nossa dor, até o pastor Felipe estava falando isso de manhã, às vezes, cultivar a nossa dor é mais fácil do que sará-las. Então, quando Deus quer que a gente siga um propósito, que a gente esteja bem para aquele propósito, Ele vai curar a nossa vida. Até porque a nossa vida é curar outras pessoas. Nós somos chamados para ser sarados, para sarar outras pessoas. E como a gente vai sarar outras pessoas se nós estamos doentes? No nosso coração, na nossa alma. Então, é isso que Deus quer falar conosco essa noite. Ele quer nos sarar. Fale comigo: Senhor, me cura. Em nome de Jesus. Aleluia. Terceiro ponto que Esther precisou ter para cumprir o seu chamado: obediência. Abra em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Gente, Esther, para chegar ao seu propósito, ela precisou obedecer ao seu tio, em 2 momentos. O primeiro deles foi quando ela se inscreveu, né? Começou o processo seletivo. Ele disse: não conta para ninguém
sobre o seu povo, sobre sua origem. Provavelmente porque, se soubesse que ela era judia, não iria chamá-la. Ela não ia conseguir ser rainha. Então, ele falou, fica quieta, não conta para ninguém. Em segundo momento, quando o povo estava perecendo, iria ser morto, já tinha uma data, todo o povo de Deus seria morto, e simplesmente ela poderia ser omissa, porque ela era rainha, então provavelmente o rei não iria matá-la, essa lei não iria se aplicar para ela, esse decreto, mas ela foi lá e preferiu passar por uma possível morte do que ver o seu povo perecer. E aí eu te pergunto, quantos de nós seremos obedientes assim? Porque o povo, hoje, de uma forma geral, tá? Quando eu digo líderes, eu falo qualquer autoridade na nossa vida. Quantos de nós estamos perecendo porque não sabemos ser obedientes? Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Não é uma unanimidade. Quando a gente olha à luz da Bíblia, existem, por exemplo, Moisés, que o Senhor ardeu a sarça, falou com ele. Existe Abraão, que o próprio Deus falou diretamente com ele. Mas, em regra, geralmente o Senhor, ele usa uma pessoa para falar com outra pessoa, uns pelos outros. Então, geralmente, Deus vai levantar alguém para impulsionar você para o seu chamado. Nossa função de líder é exatamente essa: extrair de você o melhor que Deus depositou em você. Então, a gente vai fazer de tudo para que você seja mais voltado para o seu chamado possível. Mas, muitas vezes, isso exige muita coisa. Exige que você escute, que você seja exortado. Mas o que acontece? Muitas vezes, na primeira coisa que você fala para alguém que a pessoa não gosta, a gente desiste. Não quero mais isso, não. É verdade ou não é? Dificilmente a gente quer obedecer. A gente quer nosso chamado, nosso propósito, a gente quer as coisas que o Senhor tem para a gente, mas a gente não consegue obedecer. Só que, para pensar. A própria palavra diz, se você não ama aquele que você vê, como você vai amar aquele que você não vê? E aí, se eu puder parafrasear isso para a obediência, é a mesma coisa. Como nós podemos dizer que obedecemos a Deus se nós não obedecemos aos nossos líderes? E líderes é sobre tudo. São os nossos pais, enquanto devemos ser submissos a eles, que depois que casa é outra história. São as nossas autoridades no trabalho. Sabe? São as nossas autoridades em todas as áreas da nossa vida. São os nossos discipuladores, os nossos pastores. Mas, muitas vezes, a gente se comporta dividindo o reino. Reino dividido não vai dar certo. Mas aí vem o líder e fala assim, olha, eu sinto em Deus que você tem que ir por esse caminho aqui. Aí a pessoa fala assim, mas eu acho que Deus, na verdade, está mandando eu ir para cá. E aí, se Esté desobedecesse a seu tio, todo um povo pereceria. Bastava que ela dissesse, tio, quero ser rainha, não. Mas ele era autoridade na vida dela. E ela foi lá e falou, tá bom, tio. Se o senhor sente isso de Deus, eu vou lá e vou me inscrever. E ela foi bem-sucedida em todas as coisas que ela fez. Amém? Glória a Deus. Estou tentando acelerar, hein, pastor? Quarto ponto. Esté precisou ter consagração e sabedoria. A palavra diz, mais à frente, no capítulo 4, que Esté precisava ir até o rei. Só que ela precisava ir até o rei, ela precisava falar com ele e ser certeira, assertiva. Porque senão ela botaria tudo a perder. Qualquer coisa errada que ela falasse. E aí o que aconteceu? Ela mandou avisar o seu tio Mardoqueu, falou, olha, avisa meu tio para pegar todo o povo, todo o nosso povo, ninguém vai comer nada, nem beber nada durante 3 dias. Eu preciso que todo mundo se junte para orar. Inclusive, eu vou falar para as minhas servas para fazer a mesma coisa. Eu não vou comer, eu não vou beber, eu vou me consagrar durante esses 3 dias para que o Senhor possa me abençoar na minha missão. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas vezes a gente confia nas nossas próprias atitudes. A gente confia no nosso próprio dom. Por exemplo, eu estou aqui pregando. Alguém tem dúvida que eu tenho um dom de falar? Não, né? Que eu falo pelos cotovelos. Se deixar, eu prego 1 hora. Só que se eu não tiver a misericórdia de Deus na minha vida para falar com a igreja, nada dessa palavra vai entrar no seu coração. Se eu falar por mim mesma, só vai sair abobrinha.
Então, para eu estar aqui, eu preciso me consagrar, eu preciso ler a palavra, eu preciso orar, eu preciso pedir misericórdia, eu preciso pedir, Senhor, não deixa que eu fale nada do meu coração, do meu próprio entendimento, eu preciso de Ti. Então, para tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa se consagrar. Não basta que a gente confie no talento que o Senhor colocou sobre nós. Essa rainha, ela simplesmente, o rei era apaixonado por ela. Se vocês lerem, quando ela chega diante dele e fala assim, o que você quer que eu te dê? Eu te dou até metade do meu reino. Gente, o homem que fala que dá metade do reino, o homem está caidinho. Ela poderia falar, esse homem é apaixonado por mim, igual o pastor Felipe é por mim. Entendeu? Aí ele me deu metade do reino dele. Então, assim, ela podia confiar nisso, mas ela não confiou. Ela falou, cara, é arriscado chegar lá, pegar ele num mau dia, ele vai me matar. Ela foi lá e se consagrou. A palavra diz que existem caixas de demônios que só saem com jejum e oração. Exatamente, a igreja está sabendo bem. Então, muitas vezes, a gente está batalhando as nossas guerras de qualquer jeito. Às vezes, a gente vê a nossa família perecendo e a gente fica gritando. Ou o nosso filho que não quer Jesus, e a gente fica, ô peste, ô 11ª praga do Egito, você não quer saber do Senhor, que loucura é essa? Eu vou te bater. Quando, na verdade, você só precisa orar e jejuar. Tem coisas que é o seu papel, tem coisas que não é o seu papel, é só Deus. Sabe, às vezes, gente, a gente espiritualiza o que não deve ser espiritualizado e deixa de espiritualizar aquilo que precisa ser espiritualizado. Então, o Senhor tem que nos dar sabedoria para espiritualizar aquilo que precisa ser espiritualizado. A gente quer ganhar as guerras na nossa própria força. E Deus está dizendo hoje, nessa noite, que existem guerras que você não vai vencer na sua força. Só pela misericórdia de Deus. Só com o auxílio do Senhor. Amém? Segundo ponto. Esté precisando ter sabedoria. Veja bem. Quando ela chegou até o rei, ela virou e o rei falou, olha, eu te dou até metade do meu reino. Pede o que você quiser. Fala o que você quiser, eu vou te dar. Ela pediu? Não. Ela falou assim, rei, se te agradares, aquele bem jeitinho de mulher, se tu quiseres, vamos dar um banquete para Amã? Amã era o inimigo. Então, o que ela teve que fazer? Sentar à mesa com o inimigo. É ou não é? Aí você imagina a cara de Esté, porque o Amã, quando ficou sabendo que ele era o único convidado do banquete da rainha, ele ficou todo pomposo. Ele contou para a família toda, ele falou, veja bem, eu sou o único rei, eu sou o único que foi chamado para o banquete real, eu sou quase um rei. Se encheu todinho, mal sabia ele que no segundo banquete ia ser enforcado. Aí, quando chegou lá no banquete, maravilhoso que ela deu para Amã comer, o rei virou para ela e falou assim, e aí, Esté, o que você quer? Me pede, eu dou até metade do meu reino para você. Aí ela falou assim, rei, eu quero um segundo banquete. Pensa na paciência que essa mulher teve que ter para comer com esse homem. E muitas vezes, sabe o que isso nos diz? Ela teve sabedoria. E aí, preparando a palavra, eu descobri que sabedoria, ela não é inerente ao nosso propósito. Sabedoria é adquirida. Não precisa abrir, não? Olha o que diz lá em Provérbios 4:7. Diz assim, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega em tudo o que possui na aquisição de entendimento. Muitas vezes, por exemplo, em abril desse ano, eu e o pastor Jefferson fomos consagrados a pastores. Foi derramada uma unção sobre nossa cabeça. E, gente, é diferente. A gente, né, pastor? A gente fica diferente, a gente sente que algo mudou aqui dentro. Só que, com o ministério, com o pastoreio, ele não veio a sabedoria. A sabedoria é adquirida. E como que a gente adquire sabedoria? Pedindo a Deus. O rei mais sábio da Bíblia, ele foi o rei mais sábio da Bíblia porque o Senhor perguntou, o que você quer que eu te dê? Ele, sabedoria, para eu conduzir seu povo. Então, que nessa noite você possa pedir sabedoria. Qual o seu propósito? Seja ele qual for, seja ele criar os seus filhos, ou seja ele pregar o evangelho na África, pede sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Pede nessa noite, repita comigo, Senhor, me dá sabedoria. Porque muitas vezes a gente pede tantas coisas, né? Por exemplo, se você toca aqui um instrumento, você pede, ai, Senhor, me dá mais talento, mais, Senhor, que eu quero tocar melhor, eu quero fazer a virada.
mas muitas vezes a gente não pede sabedoria. Eu quero ser pastor, mas aí eu não peço sabedoria para conduzir o povo. E eu digo para você, gente, se a gente não tiver sabedoria para conduzir o povo, é difícil. Porque a gente tem que lidar com muitas pessoas, com muita gente. E cada um tem um problema diferente. Às vezes, eu já conversei com uma pessoa, tipo, adolescente, 19 anos, no mesmo dia que eu conversei com uma pessoa que queria se matar. Então, assim, você vê que é uma necessidade totalmente diferente. Se a gente não tiver sabedoria para falar com as pessoas, vai tudo para o buraco. Amém? Glória a Deus. Gente, eu tenho mais 5 minutos. Oh, Deus, não sufoque o artista. Amém. Quinto ponto. O seu chamado ou o seu dom é só um meio para abençoar os outros. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Gente, uma coisa muito linda no propósito, na vida de Esther, é que ela compreendeu que o reinado dela era só um meio para o fim. O seu chamado, o seu dom, o seu talento, seja o que for, ele é só um meio para o fim. Porque muitas vezes a gente se comporta como se o nosso chamado, e eu achei perfeito, porque quando Deus, ele realmente, né, as coisas casam, né? O Mateus, sem saber da palavra, acabou de falar isso. Muitas vezes a gente pega Jesus e coloca ele no potinho e guarda para a gente, como se fosse o nosso bem precioso. Só que esse bem precioso não foi para a gente. Ele não nos salvou, ele não nos levantou para nós, para abençoar a nossa vida. Ele nos chamou, abençoou a nossa vida, nos transformou para o outro. Por exemplo, o Fabrício, ele toca aqui. Ele tocando aqui te abençoa, sim ou não? Mas se ele tocar na casa dele, sozinho, ele e Deus, te abençoa? Não. Então, o dom dele só é relevante, o meu dom de pregar só é relevante quando é para você. Então, o Senhor, ele entenda uma coisa, nunca na Bíblia você vai ver Deus levantando alguém, um rei, um ministro, qualquer coisa, para fim de si mesmo. Ele não levantou José para que a vitória dele tivesse sabor de mel. Ele levantou para o meio, para o fim, para uma finalidade, salvar a sua família. Ele levantou a cada um de nós para um fim. Se tem uma coisa que eu tenho entendimento é que o meu chamado tem a ver com pessoas, o seu chamado tem a ver com pessoas. Se você está aqui e está achando que você vai viver isento, eu não preciso falar da palavra de Deus, eu não preciso me preocupar com meu irmão, eu não preciso nada. Basta que eu venha para a igreja, eu vou na célula, volto e tal, não sei o quê, nananã. Não é isso que Deus quer para você. O Senhor te levantou e te transformou com um propósito específico. E, por fim, o louvor pode subir? Eu queria finalizar hoje a mensagem falando sobre o significado do nome de Esther. Eu estava estudando, eu achei muito interessante. O nome de Esther é um nome persa, né, porque ela morava na região persa, mas, na verdade, o nome original de Esther era Hadassa. Hadassa significa murta. Murta era uma planta que dava entre, acho que, Jerusalém e Palestina. E essa planta ela era muito interessante, porque essa planta ela tinha um cheiro muito, muito agradável. E essa planta também, essa planta, ela gerava muitos frutos. Muitos frutos. Mas, quando ela era esmagada, o cheiro que saía dela era mais agradável ainda. Então, o que isso nos ensina? O que o significado, simbolicamente, do nome de Hadassa nos ensina? Que, quando nós somos esmagados, o que sai de nós precisa ser melhor do que o nosso exterior. Porque, olha o que significava. Ela cheirava bem, ou seja, cheirar bem significa dar bom testemunho. E ela deu bom testemunho. Segunda coisa, ela dava frutos, tem a ver com as obras que nós damos ao Senhor.
Mas quando somos esmagados, o que sai de nós? Por isso o nome desse tema. O que sai de nós quando somos esmagados? Sabe, gente? O nosso propósito, às vezes, ele vai ser esmagador. Às vezes, a gente acha que o nosso chamado vai ser, nossa, muito tranquilo. Não vai. Fique em paz. Às vezes, o Senhor, ele precisa, como dizia o próprio maior apóstolo, né, que nós conhecemos, o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. E muitas vezes o nosso chamado, ele é lindo, ele é precioso, mas ele também ele é doloroso. Por exemplo, maternidade é um dos maiores propósitos que existem para mim, né? Você gerar um filho diante de Deus, ensinar os caminhos, mas é doloroso. Tem uma frasezinha aí que está rodando no Instagram, muito... Ai, meu Deus, a Dai deve saber. Que é justo que muito me custe o que muito vale. Sabe? Às vezes, a gente abandona os nossos desejos, os nossos caminhos, pelo chamado do Senhor. Mas que você possa amar a sua trajetória com Deus, amar o seu propósito. Porque a nossa vida, sem isso, é nada. Sabe? Esther entendeu que foi para um tempo como esse que o Senhor levantou ela como rainha. Mas e você? Sabe, o nosso bispo subiu aqui no altar e disse, olha, tempos difíceis chegarão. E será que não foi para um tempo como este que o Senhor nos chamou? Essa semana a gente teve uma menina que era membro aqui da nossa igreja e, infelizmente, ela cometeu suicídio. E eu fiquei pensando, sabe, será que não teve ninguém para dizer uma palavra de amor, de afeto a essa menina? Será que alguém se levantou para falar, sabe, o quanto Jesus a amava? Será que alguém foi um abraço presente? Porque, gente, às vezes, talvez o que essa menina precisava na fatídica terça-feira, que ela acabou se matando, era só um abraço. E quantos de nós estamos sendo negligentes com a dor do outro? Sabe? Nada é em vão. Tudo tem um propósito. O seu trabalho tem um propósito. A sua família tem um propósito. Os seus filhos têm um propósito. Você está aqui nessa noite, sentado aqui, tem um propósito. Então, eu queria te convidar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. Que você possa pedir ao Senhor, Pai, que nessa noite o Senhor possa me conduzir, me dar direção.